Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de mecânica dos fluidos. Vamos enunciar. O pistão da figura tem uma massa de 0,5 kg. O cilindro de comprimento ilimitado é puxado para cima com velocidade constante. O diâmetro do cilindro é 10 cm e do pistão 9 cm. E entre os dois existe um óleo de viscosidade cinemática 10 a menos 4 m² por segundo e peso específico 8.000 Nm por metro cúbico. Com que velocidade deve subir o cilindro para que o pistão permaneça em repouso, supor diagrama linear e gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado? Bom, então primeiramente vamos entender o que está acontecendo aí no nosso exercício. Ele quer calcular qual? A velocidade que deve subir o cilindro. O cilindro está aqui, ó. Cilindro. Subir para que o pistão, que é representado por esse quadrado aqui, permaneça em repouso, tá? Então, o que vai acontecer? O pistão possui uma força-peso, porque ele tem uma massa aí de 0,5 kg. Então, a gente vai representar aqui, ó, que o pistão tem uma força-peso que eu vou chamar de G, tá? Quando o pistão está aqui, sem o fluido se mexer, ele tende a cair, ou seja, despencar. Se ele tende a cair, para segurar ele, o óleo tem que ter uma atração aí e segurar. Ou seja, formando entre eles uma força de atrito, que na verdade é chamada de força viscosa, tá? Porque temos o contato de um fluido com um sólido. Então, para permanecer em repouso, ou seja, ficar paradinho aí, a somatória das forças aí na vertical, ou seja, em Y, tem que dar zero. Então, a gente vai partir nossa resolução do princípio que as somatórias das forças em Y tem que ser igual a zero. Ou seja, força viscosa menos a força peso tem que ser igual a zero. Ou seja, força viscosa vai ser igual a força peso. Bom, então partimos aí do princípio elementar que para segurar o bloquinho aqui, ou o nosso pistão aqui, o cilindro vai subir com uma velocidade constante, criando uma força de atrito aqui, ou seja, uma força viscosa para segurar o nosso pistão. Então agora a gente precisa calcular lá quem é essa força viscosa. Então vamos desenvolver essa força viscosa. O que a gente sabe aí que é a força viscosa? Força viscosa é tensão de cisalhamento vezes uma área. Isso vai ser igual a um peso G. Tá? Peso G lá, depois a gente calcula multiplicando a massa pela gravidade. Então deixa para o final. Bom, agora a gente tem que saber quem é a tensão de cisalhamento então. O que é a tensão de cisalhamento? Primeiro, consideração é que o diagrama é linear, então essa tensão de cisalhamento vai ser a viscosidade dinâmica, uma velocidade dividido por uma determinada espessura, vezes uma área. Quem é essa área aí? Essa área é a área de contato entre o fluido e o sólido. Então aqui, ó, eu tenho que saber que esse pistão ele também é de forma cilíndrica. Então a área vai ser o comprimento, aqui o perímetro, vezes o comprimento total que esse pistão tem. Então vai ser o perímetro da circunferência. A gente vai escrever como π diâmetro 1, que é o diâmetro aí do pistão, vezes o comprimento L. Muito cuidado aí na hora de achar a área. Muitas pessoas colocam essa área aqui, ó, que é πd ao quadrado sobre 4. Essa área seria πd ao quadrado sobre 4. Não é a área que está em contato com o fluido, tá? Isso igual ao peso G. Ou seja, meu objetivo é achar quem? A velocidade, que é constante. A velocidade apareceu aqui.
Então, isolando a velocidade na equação, vamos ter velocidade igual a peso G vezes a espessura dividido pela viscosidade dinâmica vezes π vezes diâmetro D1 vezes comprimento L. Bom, agora precisamos achar algumas incógnitas aí. Calculando separadamente para facilitar. Primeiro, quem que é o peso G? Peso G. Vamos lá. Peso é massa vezes gravidade. A massa é de 0,5 kg, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso G, meio vezes 10, 5 km por segundo ao quadrado, é Newton. Precisamos calcular quem é a espessura. Essa espessura é esse pedacinho aqui, ó. Essa é a espessura, que vai ser dado por o diâmetro maior menos o diâmetro menor. Cuidado aqui também, porque quando a gente faz o diâmetro maior e o diâmetro menor, sobra dois espacinhos, ó, espessura dos dois lados. Então, divide por 2. Ou seja, temos aí o diâmetro maior, 10 centímetros. O diâmetro menor é de 9 centímetros. Dividido por 2. 10 menos 9. 1 dividido por 2 vai dar meio centímetro. Só que temos que deixar no SI. Então vai ficar 0,5. O centi representa 10 a menos 2. 10 a menos 2 metro. Deixamos aí no SI. Aí vamos ter quem mais? Precisamos calcular a viscosidade dinâmica. Não temos. O que é a viscosidade dinâmica? Ele deu viscosidade cinemática e peso específico. Viscosidade dinâmica é viscosidade cinemática vezes densidade. Mas ele não deu densidade, deu peso específico. Então é viscosidade cinemática. Quem é a densidade? É peso específico dividido por gravidade. Então, viscosidade dinâmica vai ser viscosidade cinemática 10 a menos 4 metro quadrado por segundo. Peso específico de 8.000 Newton metro cúbico. Eu vou escrever 8 vezes 10 a terceira aqui. Newton por metro cúbico dividido pela gravidade, sendo que a gravidade 10 metro por segundo quadrado. Tá? Bom, simplificando aí a nossa condição, ó, aqui metro quadrado vai cortar 1 metro e 1 metro daqui que está dividindo, vai sobrar 1 quadrado. 1 segundo corta com 1 segundo. Vai sobrar aí, calculando viscosidade dinâmica, o 8, que é o único número inteiro, o resto é de base de 10. Então aqui, 10 corta aqui, fica ao quadrado, menos 4 com mais 2, dá 10 a menos 2. Sobrou a unidade de Newton, aí o segundo que estava dividindo vai lá em cima multiplicando, e esse quadrado que sobrou dividindo vai lá embaixo dividindo. Viscosidade, aí dinâmica. O π é constante, o D1 temos e o L temos. Agora podemos calcular quem é a velocidade. Velocidade então vai ser o peso G, encontramos aí 5 Newton. A espessura 0,5, 10 a menos 2 metro, dividido pela viscosidade dinâmica, 8 vezes 10 a menos 2 Newton segundo metro quadrado, vezes π, diâmetro D1. Diâmetro D1 é 9 centímetros, ou 9 vezes 10 a menos 2 metro. Lembrando que o centi vale 10 a menos 2. E o L, que está aqui na figura, 5 centímetros, ou seja, 5 vezes 10 a menos 2, aí, metro. Lembrando que tem que estar tudo no SI para fazer aí a análise dimensional estar
corretamente as unidades, tá? Então, ó, Newton vai cortar com Newton, tá? Aí a gente tem metro vezes metro corta com metro quadrado, vai sobrar a unidade de metro e a unidade de segundo, que é a unidade de velocidade. Fazendo aí a conta, vocês, na calculadora pode simplificar esse 10 a menos 2 com esse 10 a menos 2, faz o restante aí, vai chegar em um valor de 22,1 na unidade de metro por segundo. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e eu aguardo vocês em um próximo exercício. Muito obrigado!